Boa noite, gente. Mais uma vez, mais uma figura importante aqui conosco, né? Felipe Giafoni, um dos grandes nomes do automobilismo. E, mais uma vez, o nosso podcast consegue agrupar pessoas de um nível muito alto e aqueles que fazem parte do automobilismo, fazem o automobilismo acontecer de lá de baixo. Giafoni tem uma história com a família, então vai contar um pouquinho da sua história. Queria, se possível, que você falasse um pouquinho da kart, da FIA, e depois falasse um pouquinho de planos de futuro. Tá. Vamos começar, eu brinco, começar do começo, né? Uma redundância. Começar do começo? Conta a história, vem da família, senhor Zeca. Isso, prazer estar com você aqui, muito legal. E começou tudo com na verdade foi meu tio Afonso. Meu tio Afonso começou antes que meu pai, o irmão dele, mais velho. E começaram no kart. Meu pai nunca gostou assim, ele gostava, mas não era o apaixonado. O apaixonado era o meu tio. E aí andaram de kart, foram para estocar, enfim, mas sempre como um hobby, né? Diferente né, de alguns pilotos da época. Na verdade, naquela época lá da Stock Car, dos anos 80, 70, 80, acho que tinha ali 4, 5 pilotos no máximo que ganhavam dinheiro com corrida, né? O resto era tudo mais por hobby mesmo, né? Mas daí a gente acabou se envolvendo, porque daí eles fabricaram kart uma época. Seu pai meu e pai seu e meu tio. tio, isso. Aí depois de muitos anos a gente começou a fazer kart, né? Aqui na rua do kartódromo da Granja. Esse barulho, por exemplo, que vocês estão ouvindo lá no fundo é um carro nosso que está sendo testado, que é o do Rally. É o meu irmão que está andando. Então, a gente montou nessa fábrica, que hoje é a fábrica dos carros da Stock Car, começou com uma fábrica de kart. E que chamava ZF, de Zeca e Felipe, eu e meu irmão. E daí a gente já corria, era um moleque, né? Eu tinha aí 13, 14, 15 anos, e a gente fez a fábrica. Aí, quando deu o boom do indoor, nos anos 90 ali, né? A gente sempre foi nascido aqui na Granja Viana, e meu pai tinha uma casa que tinha uma quadra de tênis, a gente falou, precisamos de uma pista de teste. Aí a quadra de tênis virou pista de teste dos karts de indoor, né? De locação. Aí o negócio estourou e falou, pô, vamos fazer uma pista maior? Mas seu pai não era desse ramo? Não, na época meu pai, eles eram do ramo de fogão, que veio do meu avô. Mas eram industriais? Eram industriais, E daí depois vendeu a fábrica, enfim. Aí ele acabou levando tudo para esse lado da competição. E então, daí fizemos os karts, fizemos até pneu de kart uma época, fomos se metendo em tudo que é de corrida, assim. E fizemos o kartódromo, foi bem o ano que eu estava... Até a história interessante do kartódromo, porque o ano que a gente fez, foi 96 para 97, eu tinha corrido de kart, aí fiz a Fórmula Chevrolet, e fui campeão brasileiro em 94, aí fui para os Estados Unidos e acabou o patrocínio. E essa pista, você imagina então, daí eu voltei para o Brasil sem patrocínio e meu irmão falou, agora acabou, né? Vamos trabalhar, né? Não deu certo a carreira de piloto, vamos trabalhar. Mas, lógico, sempre querendo, né, gostando muito. Aí construímos um kartódromo do zero. Aqui eu e meu irmão, lembro disso, mato, subindo... Mas quando você fala construímos, você... Eu, meu irmão e meu pai. Você, exatamente. seu irmão e seu pai. Minha mãe também, né, junto. Mas você era uma adolescente. Essa época da construção do kartódromo, eu tinha voltado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu corri de carro quase 4 anos e não tinha mais patrocínio. Então, vamos voltar um pouquinho, porque aqui as pessoas que elas querem saber quem é o Giafoni. Tá. Então, assim, o Giafoni era pai de um industrial. Isso. Que mudou um pouco o tino ali do negócio, Isso. Gostou da área de competição. Aí, vocês, a família como um todo, envolvidos. Você andava de kart... Andava de kart desde criança, e aí, meu irmão. Como é que rolou essa história de ir para fora? Então, eu fiz o kart, daí meu pai fez a fábrica de kart, virou um business, né? E aí foi a sequência. De kart, eu sou da mesma época, de piloto. O Tony Canaan apesar da idade muito próxima, estava uma categoria acima. Então, eu corri pouco com ele. O Hélio Castro Neves e o Henrique Bernoldi, que também chegou na Fórmula 1. O Bruno Junqueira, que fez a Fórmula Indy também. Esses a gente era sempre grupo, estava sempre juntos, né? Assim. E aí depois, só que eu saí depois, porque meu pai não queria, tinha medo. Meu pai nunca curtiu muito esse negócio de piloto profissional. Foi o Marcello que levou você. Aí o Marcello, que teve aqui exatamente, o Marcello,
A gente precisava de alguém que falasse inglês. Na época a gente não falava nem português direito. E daí o Marcello ajudou a gente lá. Eu tinha corrido de kart na Europa, mas nos Estados Unidos eu nunca tinha andado. Foi para andar de kart de lá. Carro aí. Aí de já foi de carro. Já. A gente fez a Fórmula Atlantique, que foi esse ano que o Marcello foi com a gente. E aí, né, e foi uma mudança grande, porque aqui todo mundo conhecia o meu pai, né, pela Stock Car, né, eles eram bem conhecidos no meio. E quando foi para os Estados Unidos, esquece, né, zero. Então erramos um monte lá. A comunicação equipe, não é como é hoje. A comunicação era diferente. E aí eu voltei, a gente decidiu fazer o cartódromo, foi justamente nessa época que a gente voltou, passei um ano aqui. E foi um ano super legal, porque foi a construção do cartódromo e a gente carregando, montando junto mesmo. Eu sempre gostei de obra também. Então foi um montando ótimo passar. Pegando asfalto terra. E com o caminhão, dentro do caminhão. Tudo que era para fazer. Ficamos enfurnados aqui. Naquela época tinha muitos outros karts? Só Interlagos. Aberto só Interlagos. Mas não era iluminado. Voltado para lazer não existia. Era só Interlagos para competição. Né? E daí, não, vamos fazer uma pista iluminada, que à noite vira, né, lazer e de dia competição. E daí, o que acontece? O presidente da Souza Cruz, Flávio de Andrade, acabou vindo para cá porque ele gostava muito de corrida. Assim como você apareceu, fui me aproximando dele, enfim... imagina que depois de um ano juntos aí surgiu a oportunidade de eu voltar para lá patrocinado pela Hollywood. Quer dizer, não patrocinado, ele me deu uma chance de participar de um teste na Indy Light. Enfim, e aí voltou tudo. Então, e o Marcello continuou sendo. E o Marcello sempre começou junto, sempre ficou junto, muito próximo. E daí, por causa do Flávio de Andrade, que era o presidente da Souza Cruz, ele me deu essa chance. E me levou aí, fiquei, imagina, 3 anos de Indy Light, aí depois 2 anos na Indy com eles, até eu sofri um acidente. Foi de 2001 a 2006, isso? Eu fiz 2001, 2002 com o patrocínio da Hollywood. Tá bom. 2003, 2001, 2002, 2003 com o patrocínio da Hollywood. Aí, em 2003 eu sofri um acidente, quebrei bacia, fêmur, quebrei tudo. E no ano seguinte, o cigarro não podia mais patrocinar. Então, deu um baque, eu comecei a cair um monte de equipe ruim. E, enfim, aí eu fiz o 2005, na verdade. Eu fiz 2005 algumas provas da Truck, porque eu voltei para o Brasil, já estava dando errado, eu caí numa equipe muito errado. Para nós, pilotos, a gente pode andar na categoria que nós quisermos. Essa é a parte boa. Você ficou de 2001 a 2006 na Indy, até 2003 com patrocínio da Hollywood. Isso. Depois, como você disse, começou a cair ali o nível, qualidade das equipes por recurso. Eu não tinha o patrocínio, então eu ia nas equipes assim que tinham patrocínios próprios e me chamavam. Só que eram as equipes pequenas, né? Assim, era equipe conta pequena. Da qualidade do piloto e do nome que o piloto carregava. Daí eu guiei lá mais uns... Eu acho que eu poderia estender mais uns anos lá, mas... o último ano foi 2005, eu fui chamado para fazer uma corrida lá, só em Indianápolis. Foi uma história longa, enfim, eu acabei guiando de última hora lá, foi uma história maluca. E essa corrida me fez voltar. Essa equipe me chamou do AJ Foyt, que é super tradicional lá nos Estados Unidos, me chamou para guiar o ano completo, né, de 2006. Acabei até saindo antes, e que para mim foi bom porque eu sabia que aquela equipe era uma porcaria. Eu sabia que, né, era uma equipe que eu jamais gostaria de andar, mas eu queria acabar meu ciclo lá, sabe? Fiquei lá tantos anos, 10 anos, falei para minha mulher, vamos lá, e aí pelo menos a gente sabe que é o último e acabou, né? Assim. Mas dali você recebia remuneração como atleta? Sim, a equipe eu não levava nenhum patrocínio, eles tinham um patrocínio forte lá, mas era uma equipe pequena, era uma equipe ruim, né? Ou seja, a possibilidade de chegar lá na frente... Eu sabia que era nula, por isso que eu sabia... Né? E assim, foi tão bom eu ter feito esse ano, que o carro era tão ruim, que eu falei, acho que eu não quero guiar mais um carro de corrida nunca na minha vida. Assim. Que aí traumatizou. Aí tanto que eu voltei, assim, 3 meses, eu empacotei tudo, meus 10 anos nos Estados Unidos, coloquei tudo em um container e mandei para o Brasil. Minha mulher queria ficar lá até para sempre, né? E eu sempre tive a cabeça de voltar para o Brasil.
Então, quando eu saí, virou a página, sabe? Eu não sentia mais falta. Foi ótimo eu ter tido esse ano ruim, porque eu não fiquei... O meu trauma era ficar com aqueles pilotos tentando e não consegue. E meu pai sempre querendo que eu voltasse. Meu pai nunca me incentivou a ficar, que ele tinha medo, né, de batida e tudo. O Marcelo deixou bem claro que o cuidado que seu pai tinha, o receio, que ele tinha uma preocupação a mais em cuidar de vocês. Né? Você ficava em trânsito entre Estados Unidos, Indy e a Truck aqui no Brasil? Não, isso foi só 2005, porque 2004 teoricamente era meu último ano da Indy. Não arrumei nada, voltei para o Brasil. Aí eu fechei com a Truck, com o Roberval de Andrade, com a Scania. Aí eu fiz algumas corridas e em maio me chamaram para fazer Indianápolis. Então eu voltei para fazer só uma corrida, só que essa corrida acabou que eu fui legal. Quer dizer, eu larguei de último, porque... eu consegui classificar o carro, eu cheguei para a segunda semana da classificação, classifiquei, aí acho que cheguei em 10º alguma coisa lá, 16º, sei lá, mas que era equipe pequena, que foi bom. E então daí eu parei a Truck e voltei para lá em 2006. Aí em 2007 eu não queria correr de nada, tava, nossa, eu não quero distância de carro de corrida, sabe? Eu tava meio... Meia hora durou esse pensamento? Exatamente. Aí quando me ligou o Renato Martins, que era da Volkswagen, eles tinham acabado de ser campeão na Truck. Eu falei, aí... Aí não. Aí o brinquedo é bom. Se o carro é bom, aí vamos, né? E foi ótimo, porque imagina. Aí no ano seguinte eu tive de novo a chance, me chamaram para fazer Indianápolis, só que batia com a corrida da Truck de Interlagos. E aí a sua cabeça já estava aqui. E eu fiquei super indeciso. A Volkswagen falou, eu tinha um contrato com a Volkswagen, eu tentei dar uma... Tudo bem, eu correr? Não, mas essa é a nossa única corrida de Interlagos, era Indianápolis da Truck, era a corrida de Interlagos, né? Que tá todos os patrocinadores. E aí eu falei, putz, será, né, largar uma corrida da Indy pela Truck? Eu fui lá e ganhei a minha primeira corrida bem nesse fim de semana. Eu falei, não, eu fiz a coisa certa. Que foi a da? E daí, a da Truck, de Interlagos, daí eu ganhei uma sequência de 3, 4 corridas e fui campeão naquele ano da Truck. Na Truck você teve uma sequência de ganhos de campeonato. Sim, né? eu ganhei acho 5 campeonatos e eu ganhei... Como é que é? Eu ganhei 5, são 4, só que o primeiro ano que eu ganhei da Copa Truck não é oficialmente o Campeonato Brasileiro, que era o ano de estreia, mas era a mesma categoria. Então são 4 campeonatos brasileiros e o primeiro ano da Copa Truck eu ganhei, mas não é chamado de brasileira. Que eu acho que era 11, 2007, 2008, 2011, 2016 e 2017. Acho que é isso aí. 2007, 9, 11... Acho que 16, acho que é isso aí, 16, 17. Tem uma colinha aqui, eu espero que ela esteja certa. Eu lembro 2007, 2008, 2011, 2016 e 2017. E a Truck até hoje, e para você que sai de um turismo para a Truck, qual que é o sentimento? A gente teve a passagem aqui de alguns pilotos que gostam da Truck, que tem como objetivo a Truck. Conta um pouquinho mais da categoria. Quando eu vim... Quando eu voltei do Brasil, minha carreira sempre foi muito fórmula, né? Kart, fórmula. Nunca tinha guiado carro. Não sabia nem como é que era. Eu saí do kart, fórmula. Aí segui a carreira. Quando eu tive o patrocínio da Hollywood, o presidente gostava muito de correr. Eu comecei a andar de protótipo. Aí a gente começou a fabricar os Stock Cars, né? Que na fábrica depois, né? A categoria estava com problema. Eles chamaram para a gente fazer um chassi da Stock. E eu comecei a testar, quando eu estava morando fora ainda. Quando eu guiei o Stock Car pela primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui parece um caminhão, que coisa horrível. Porque eu estava acostumado com os carros, na época eu estava de Indy Light, já andando bastante de Indy. Recurso, né? E nunca tinha andado em alguma coisa diferente. E andava mal, porque eu não sabia andar mesmo. É outra pegada, assim, né? A gente vê hoje que o Massa está sofrendo um pouco para pegar, né, tudo. E daí o que acontece? Como eu comecei a andar com o Stock Car, comecei a andar com os protótipos. GT também. Né? Andei. Aí isso começou a me abrir a cabeça muito, muito, muito. Porque às vezes o piloto fica muito bitolado. Tem muito piloto na minha época, né? Que era você seguia aquilo lá, né? Só que assim o automobilismo, você vai para um carro tração dianteira. Eu fui para a Argentina, corri lá, fiz algumas provas com o TC2000, uma experiência completamente diferente. Então, quando eu fui para o caminhão, aí eu falei, não, agora eu estou guiando caminhão, né? Porque o Stock Car eu achava que era caminhão, não, mas agora esse aqui é caminhão. E então, para voltar à tua pergunta, a diferença vai de tudo que eu experimentei para o caminhão, o pessoal que já andou, seja de fórmula, né, turismo, tração dianteira. Acho que o tração dianteira tem o cara que é viciado no tração dianteira,
Né, tem caras que são apaixonados pela tração dianteira porque a tocada é bem diferente, né? A tração dianteira é aquele carro que você vai rodar, você precisa acelerar para não rodar. O tração traseira é o contrário, né? E tem gente que faz, né? Eu quando guiei o tração dianteira a primeira vez, peraí, uma curva de alta, eu vou rodar, como é que eu preciso acelerar para não rodar? Minha vida inteira, né, até sincronizar, né? Então foi um aprendizado legal também. Hoje toca essa diferença numa boa? Sim, eu guio muito pouco o carro de tração dianteira, mas depois andei bastante, não. Aí entra no automático. Acho que quando você acaba... E o caminhão, para mim, a maior dificuldade no começo eram os freios, porque o freio é a ar, né? Então você dá uma encostadinha, ele quer travar, super sensível. E ele, pelo tamanho e tudo, quando você freia forte, a tendência é sempre travar a roda dianteira. Então, porque o ar chega primeiro lá. Então, isso eu precisei bater umas 2 vezes. Quando eu fui campeão em 2007, eu bati por besteira minha. Eu só fui entender essa batida, 2 batidas que eu dei iguais, depois de acho que 2 anos que eu falei, preciso começar a freada devagar e depois apertar. É progressivo. Então, e diferente, porque um carro de corrida normal, você precisa aproveitar, ainda mais quando você tem pressão aerodinâmica, né, os fórmulas. Você precisa aproveitar a primeira freada muito forte, que o carro está com toda a pressão aerodinâmica, em linha reta, né? A roda não está virando. E aí você freia para ele aproveitar aquele momento. E o caminhão ao contrário. Então, é um pouco difícil de você conseguir. Porque né? Você não tem nada atrás, né? Não, o peso a gente consegue ter bastante no caminhão. O caminhão tem um freio muito bom. Para poucas voltas, né? Porque depois esquenta e aí você começa a perder. Tem a história de jogar água no freio joga também. Bastante água, até 200 litros por prova joga de água. É uma água pulverizada, né? Que entra bem no meio do disco de freio. Então precisa ser uma nuvem, né? Não pode ser água direto. Senão trinca. Senão trinque. Também a água, quando ela bate é igual se jogar água na panela quente, né? Ela escorre e cai no chão e cai no pneu que te prejudica. Escorrega. Então você precisa jogar de uma forma bem, como se fosse uma fumaça mesmo, de água é o ideal, assim, e é difícil de acertar, porque às vezes você vai lá, regula, joga mais, cai no pneu, você escorrega. Então você precisa ficar regulando aí. Mas aí que acontece, o caminhão tem essa manha de guiar diferente, mas depois que o meu conselho é para todo mundo que for guiar um caminhão, não faça só, tipo, vou lá dar 10 voltas ver se eu gosto. É impossível você gostar, porque assim a primeira impressão é muito ruim. Depois que você entende ele, tem potência, você acelera, sai de traseira, você tira a saída de freio com o acelerador, tem todas umas manhas que daí começa a ficar bem interessante. Então, e hoje, te falar que hoje eu tenho um prazer, guiar o caminhão para mim é prazeroso, não é uma coisa que eu falo, sabe, às vezes tem aquele golzinho que não tem potência, que fala, isso aqui é legal para dar 10 voltas, mas para andar direto não é aquela coisa que me atrai muito. Mais do que Indy? Não, é diferente, né? Assim, a Indy, acho que cada carro de corrida tem um prazer diferente. Exatamente, Você pega a mesma coisa de tocar, né? Primeira vez que eu andei, quando você vai subindo, né? Você sai do kart, aí você vai para um formulinha, o normal, né? Hoje para chegar na Fórmula 1, você faz a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, é sempre um passo mais gostoso, né? É mais fácil você ir para cima do que voltar. Então, lógico que o Indy, né, com toda a pressão aerodinâmica e tudo, é um espetáculo de guiar tudo. Só que daí depois para você voltar é bem complicado, Mas para mim assim, eu acho que eu guiando qualquer coisa que eu tiver chance de andar bem é o que me dá prazer. Eu falei mal do golzinho, mas eu adoro. Se põe numa corrida de golzinho, mas que o golzinho esteja bom e eu esteja disputando, eu vou adorar também. Então, eu sempre tive o prazer de, tipo, quando eu começo a tomar muito pau, que foi o meu último ano. Pau por equipamento, né? Mas daí que acontece, é uma sequência, né? O meu último ano na Indy, eu tinha um equipamento ruim, só que a sequência disso, o que é? Você começa a guiar mal. Então, é normal isso. O piloto, meu último ano, as últimas corridas da Indy, eu tinha certeza que se sentasse um moleque lá, chegando na categoria, me matava. Porque o teu prazer está lá embaixo. Você está numa equipe que você já guiou numa equipe boa, e daí você está numa equipe super ruim, pessoal que não é profissional a nível que você já teve. E aí você, assim, a maioria não fala, mas você sente que você está guiando mal. Baixo nível mesmo. Você sente. Então, a motivação, né, seja em qualquer categoria, né, por que o Rubinho está andando sempre competitivo, bem, né, porque a motivação dele não interessa se ele está guiando aqui nas 500 milhas de kart,
um negocinho de 10 cavalos, ou se ele está guiando Fórmula 1, ou se ele está guiando Stock Car, ou se ele está guiando... O cara é empolgado, é uma empolgação que não sei de onde ele tira tudo isso. Então, aí é mais fácil você se adaptar, entendeu? O Rubinho tem um nível diferente de diferente, ele tem o que ele gosta de carro de corrida é super anormal, assim. Você pegar qualquer cara que já passou pela Fórmula 1 e fazer o caminho pós-Fórmula 1, do jeito que ele está fazendo, são pouquíssimos que fazem. E é ótimo porque ele ilustra bem agora o automobilismo brasileiro. Né? Isso dá mais ânimo para as pessoas que são fãs do automobilismo em verem um piloto de Fórmula 1 sendo aguerrido numa categoria nacional. Exatamente. Né? Então, é o ídolo. E ele nunca teve medo. Eu lembro aqui, na época que a gente construiu o kartódromo, ele vinha para correr de graduado já. É muito difícil, já na Fórmula 1. Não tinha piloto que fazia isso da Fórmula 1, mas nem o Senna, quando andava, não estou querendo comparar nada, mas ele participava do campeonato na pista dele de kart, ele adorava andar de kart, andava pra caramba de kart. O Rubinho, ele vinha e andava para fazer frente com os melhores pilotos daquele momento. Schumacher fez isso no Mundial, fez Mundial de kart na época, né, pós-Fórmula 1 até. E o Schumacher era um bem especial, esse negócio que, né, não tem medo. O Rubinho entra lá, pode ter quem for lá, não, entra aí, se tomar pau, ele toma mesmo, não tem problema, ele tá fazendo aquilo por amor. Porque aprende também. Aprende. Então isso é difícil ver. Né? Chama humildade, né? Me conta como que a família Giafone entrou no processo de fabricação dos chassis da Stock. Porque de fabricação dos karts, aí pneu de kart, e aí? Aí o Carlos Coll, né, que então tinha ressuscitado a Stock Car, e que hoje ele é o dono da Copa Truck, né, e ele conhecia bem meu pai e tudo, ele falou, você faz kart, que é super difícil fazer kart, porque não tem suspensão, né, então toda a suspensão é nos tubos, e hoje um carro da Stock Car, ele falou, eu tenho um projeto argentino pronto, é só copiar o projeto e dobrar tubo, no fundo. E a gente fez. E aí foi quando saiu, né, dos monoblocos para os carros tubulares, e que foi uma evolução. E depois foram os motores. Na época eram os motores 6 cilindros. Esse que você andou na Old Stock, não andou? Andei na Old. E é um motor 6 cilindros, que o barulho é espetacular. O motor Só que o problema aqui que os motores já não tinham muitos motores de linha, as preparações muito diferentes. Quem tinha os motores, né, você tinha lá 5, 6 preparadores, os melhores motores sempre estavam na mão de alguns pilotos. Então o Carlos Coll queria dar uma barateada e também equalizar. E aí esses motores, na verdade, eu estava na Indy Light lá, eu dei uma paulada lá em Laguna Seca, treinando e acabou. E foi quando meu pai falou, vê se acha algum motor nos Estados Unidos aí. E eu fiquei um dia de folga lá, que meu carro estava arrumando, e fui numa loja e eles me passaram o contato, que depois foi para Indianápolis, e é da mesmo lugar que a gente compra até hoje as coisas do V8. E daí padronizou com os motores V8. Enfim, aí a gente, né, começou agora a estar envolvendo com o Rally, esse carrinho que a gente ouviu agora há pouco aí na rua, é um híbrido super legal, tração dianteira elétrico, e atrás o motor a combustão de moto da Hayabusa. Então agora está puxando uma coisa atrás da outra, aí está super, super legal aí. E a ideia é que hoje a gente fomente mais a Stock para abrir para o mercado brasileiro do ponto de vista de automobilismo. Você tem essa percepção? Tem aumentado o número de pilotos? Então a Stock ela já tá um bom tempo forte aí, né? Eu acho que a Stock ela acaba, de um lado, para o automobilismo nacional, é espetacular, né? Que você dá chance de quantos pilotos hoje vivem do automobilismo na Stock Car, né? Bastante gente. E coisa que no passado era quase impossível. Só que, ao mesmo tempo, a Stock ela prejudica o brasileiro chegar na Fórmula 1. Porque na minha época, na época do Rubinho, na época do Christian, Tony, Elinho, e daí, né, para os mais velhos, ou você sai do Brasil para tentar, né, colocar as caras aí, né, dar a cara para bater ou nos Estados Unidos ou na Europa, para tentar, né, Fórmula 1, Fórmula Indy, ou você não tem o que fazer, vai, né, não dá para você ganhar dinheiro guiando carro de corrida. Eram pouquíssimos, né? Chico Serra, Paulão, Ingo, era isso aí, né?
E mesmo assim não era aquele negócio, né? Então, só que hoje, aí por que eu falo que a Stock Car acaba atrapalhando a Fórmula 1? Porque hoje é muito fácil desistir da carreira lá para fora sabendo que o turismo nacional porque é muito longe, né? Você imagina eu tô com um filho agora que está correndo de kart, vai para o Fórmula para o ano que vem, que talvez saia a Fórmula 4 aqui no Brasil. Mas a gente sabe que para fazer a Fórmula 4 lá, a Fórmula 3, a Fórmula 2, do euro, do jeito que está para o real, se você não tiver um banco muito grande, uma petroleira forte, sabe, que tomasse conta de uma galerinha e falasse, os melhores são esses do Brasil e vamos que vamos com eles. Seria a única solução, porque senão eu vejo cada vez mais difícil a gente ter gente do Brasil para chegar na Fórmula 1. Que se você for analisar, todo lugar que tem automobilismo local forte, exceto a Europa, porque a Fórmula 1 está dentro da Europa. Né? Mas você pegar Estados Unidos, tem piloto da Fórmula 1? Não tem. Porque tem NASCAR, tem Indy, tem tudo dentro de casa. A Argentina, a mesma coisa. Né? A Argentina tem automobilismo local muito forte. E acaba que não tem como eles irem para fora. Né? Porque o patrocinador quer patrocinar ele no país que aparece muito mais do que investir um monte muitos de milhões dinheiro a mais. E a chance de chegar é muito pequena. Então, é natural que isso aconteça. Assim. Talvez a Austrália seja o único país que consiga fazer, que tem um automobilismo forte e ainda consegue ter um caminho legal aí para o Daniel Ricciardo. Sim. E sempre teve pilotos bons, né? Sempre vira e mexe aparece lá e tem automobilismo lá forte. Né? Eu como piloto, enfim, com um histórico familiar de pouca posse, né, e sem tradição no automobilismo, eu acho que a Stock Car ela dá mais democracia para quem gosta de automobilismo, mas em contrapartida foi o ponto que você colocou. Se a pessoa, de repente, tem uma possibilidade aqui mais viável, ela acaba desistindo de uma Fórmula 1, que é uma coisa quase que impossível mesmo. Exatamente. Né? É um número muito pequeno que vai lá para fora. Do fogão para kart, do kart para chassi de Stock Car, e agora os híbridos. Tem mais alguma coisa que a família esteja fabricando? Não, agora a gente está bem focado nesse lance dos carros elétricos, né? Acho que isso aí vai dar um boom lá para frente, então a gente está pondo bastante esforço aí na eletrificação de alguns carros até para a rua. Então é uma experiência bacana que está tendo, super complicado, é uma engenharia super complexa, né? Para você fazer a junção do motor, a combinação, né, do motor a combustão com o motor elétrico. Mas muito legal, né? Um trabalho bem bacana. Então eu tenho ficado, meu dia a dia é metade, um pouco mais da metade eu fico lá na fábrica, lá embaixo junto com meu irmão, mas também vendo minhas coisas pessoais de corrida, né? De caminhão, e comentarista. E tudo. São muitas atividades, né? Pai, né? Pai de 2 filhos. Pai, esse também ocupa bastante. Marido, pai, aí empresário do cartódromo, piloto, empresário da fábrica, comentarista. E comissário da FIA. Esse eu parei. Esse agora. parou? O comissário, porque senão fica meio... Como eu não consigo sair mais da transmissão para fazer... Eu até li um pouquinho a respeito, não sei se tem algum problema de independência a gente tocar nesse tema, mas os comissários da FIA tem o primeiro e o segundo... Aí o comissário nacional e o piloto. Comissário piloto. Você era o comissário piloto? Não, eu comecei, nacional? Eu fiquei 10 anos como comissário nacional, só no GP do Brasil. Aí, por 3 anos, pelo Charlie Whiting, que acabou falecendo, que era o diretor de provas da Fórmula 1, me chamou para ser comissário internacional. E aí eu fiz algumas provas como segundo comissário e outras como piloto. Então... que até foi um risco dele, que eu acho que eu fui o primeiro comissário piloto, não piloto de Fórmula 1, que eu falei, você vai tomar porrada, né? Porque os pilotos vão começar a falar, mas que é esse piloto aí que você colocou que não é piloto de nada, só foi piloto não sei o quê. Mas nunca teve questionamento. Não. O que te deu essa, entre aspas, chancela de conhecimento para você ter sido indicado para... Então, quando mudou o presidente, saiu o Paulo Scaglione, na época da presidente da CBA, entrou o Cleiton Pinteiro.
E ele falou, você quer ser o comissário do Brasil? Eu falei, comissário, ele queria uma ajuda, ele entendia, né, não muita coisa de automobilismo. Eu falei, putz, Cleiton, não conheço, para falar a verdade, nunca estudei isso aí, mas deixa eu me informar como é, como é que faz, né, tudo. Aí comecei a olhar, estudar e ver regulamento. Desculpa. Que aí é conhecer o Código Desportivo, basicamente, ou é muito mais do que isso? Você precisa, primeiro é saber o Código Desportivo, né, da FIA, o regulamento da Fórmula 1, e saber julgar, né, análise e tudo. Só que o que rolou, né, depois eu fui descobrir depois, né, que eu falei, como é que os caras vão me jogar como comissário da Fórmula 1? Eu nunca fui nem comissário de Stock Car, nem de nada, né? Então eu fui aprendendo muito. E como era uma prova como comissário nacional, esse cargo é muito político. Quem é comissário nacional da Fórmula 1, no passado era só para voto de... Tipo, eles pegavam os presidentes das confederações e falavam, indicam uma pessoa, ou mesmo você, na maioria das vezes, era o próprio presidente. Pessoa. Então ele ganha um status, vai lá, é o juiz da Fórmula 1, tudo, mas na realidade, se o cara for bom, eles usam. Se o cara não for bom, tá tudo... o comissário principal, o segundo e o piloto se resolvem numa boa, entendeu? E o nacional... E eu fui descobrir isso alguns anos depois, né? Assim que e daí, como eu sempre estava junto ao Charlie, chegava, ia na pista, mandava, acabava o fim de semana, mandava, né, o que eu tinha achado do fim de semana, tudo. Ele falou, putz, vamos embora, você topa sair para, né, para fazer outros aí? Não, e aí comecei a curtir bastante. Só que assim, era uma coisa que eu nunca divulgava, nunca fazia nada, porque... Estava até descorrelacionado um pouco. Pode, né? Você não pode falar do que acontece, você não pode. E não tem nada de prazeroso, porque você está lá só para tomar porrada, né? Qualquer coisa que aparece, né, decisão dos comissários é errada. Quando você faz um trabalho perfeito, ninguém não saiu no jornal qualquer coisinha na internet é que fizeram besteira. Ali era o sigilo desportivo, de fato. E também tem essa que você tem que ficar super sigiloso, né? Então tem que... mas imagina, daí, por causa disso, anos depois, eu acabei sendo chamado pela Globo por causa disso, né? E eu nunca fui com essa intenção, né? Porque ali dizia que você tinha realmente uma expertise e uma capacidade intelectual para aquele tema. Porque daí quando eles me ligaram, eu falei, mas é para Fórmula 1 mesmo? Vocês têm esse... Eu nunca guiei esse carro, não, né? Não, mas tem conhecimento do outro lado. Aí que caiu a ficha. Você tem o lado do comissário que eu acho que vai ajudar na transmissão. Aí eu consigo ajudar. Mas... E você tinha base técnica, por exemplo, fez jornalismo? Não. Não. Eu fiquei muito tempo na parte de transmissão. Eu comecei na Fórmula Indy. Alguns anos depois que eu voltei, o Theo José... eu fiz uma corrida com ele na Indy, na época que eu era Hollywood, eu corria de Indy Light, e a Hollywood me colocou na transmissão junto com o Theo. Era moleque, eu nem lembro. Outro dia me mandaram esse vídeo aí. E o Theo ficou com isso na cabeça, e depois eles começaram a me chamar algumas provas, que eu já tinha parado de correr, como convidado, mas era só uma ou outra. Aí o Theo José falou, não, a Band falou, vamos contratar ele para ficar direto com a gente. Aí eu fiquei também 10 anos. Imagina, eu fazia a transmissão da Indy, que era aquilo que para mim era muito fácil, porque eu tinha vivido aquilo lá, né, um montão, e fazia as coisas da Fórmula 1, né, que era outro, né, como comissário da Fórmula 1, que não tinha nada a ver, e daí depois eles me chamaram para fazer Então, assim, o meu know-how, não. Eu, na parte da Fórmula 1 de transmissão, não sou jornalista, né, não me considero de jeito nenhum, porque não estudei para isso. Mas eu tenho que passar mais essa parte de vivência, né? Tanto de comissário como de piloto, que acaba... Não, e faz muito bem. Faz muito bem. Curiosidade só. A Indy ela é regida pela kart, né? Não, essa época existia a Fórmula Indy, né? Aí depois separaram. Uma briga que foi horrível para as duas categorias, ficou a kart e a IRL, que foi onde eu entrei. Tá bom. Por egos, a IRL tinha Indianápolis e um monte de porcaria de corrida, e a kart tinha todas as melhores equipes e os melhores pilotos, mas não tinha Indianápolis. E eles achavam que e era assim. Daí eu consegui o patrocínio da Hollywood para entrar aqui, mas era assim, ó. Em 1 ano e meio fez assim. Veio Penske, veio Ganassi, veio
todo mundo e a outra morreu. Então foi muito... Que a IRL é... A IRL, aí voltou o nome ser Fórmula Indy, né? IndyCar, né? Que eles chamam. E aí ela não está embaixo da FIA, ela é uma liga, ou não? Hoje eles têm parcerias, né? Assim, eu tinha ano, eu nunca entendi, porque tinha ano que eu recebia carteira como piloto da Indy, recebia a carteira da FIA, e vários anos que não. Então eles sempre fizeram alguns acordos, principalmente na parte de segurança, mas não na parte desportiva e técnica, zero, assim. Tá, era mais na parte de segurança. Tinha a convenção que era da IRL mesmo. É. E aí não conflitava em nenhum momento com a sua representação pela FIA? Então, na época que eu comecei, meu último ano na Indy foi 2006. Aí voltei ao Brasil, trabalhei, aí 2011, se eu não me engano, ou 2010, que eu comecei... Não, 2009, que eu acho que eu comecei a ser... foi meu primeiro ano de comissário da Fórmula 1. Então, eu já estava aqui e só quando eu fui convidado para ser internacional, eu viajava muito. Porque eu não fazia só a Fórmula 1, eu fazia a Fórmula 1, umas 3, 4 no ano, Fórmula E, fazia WTCC. Então, quando era na Argentina, Campeonato Mundial, ou México, fui bastante. Então, só que daí eu mandava meu calendário para o Charlie lá, falava, meus fins de semana da Fórmula Indy são esses. Então, todas as corridas da Indy, eu falei, esse eu preciso ter contrato com a TV, e esses eu corro de caminhão. Então, o que sobrar, eu estou disponível. Aí ele me ocupava direitinho. Encaixava tudo. E eu não ficava nem um fim de semana em casa. E você entrou da parte de como comentarista. Band. Fiquei lá 10 anos na Band. 10 anos na Band. Aí, recentemente, houve a Fórmula 1 não deixou... Aliás, você foi para a Globo? Eu fui para a Globo, fiquei 2 anos. Na verdade, fazendo corrida, aí quando o Regi saiu, né, eu fiz acho que 2 corridas substituindo o Regi, depois ele saiu no final do ano. Que aí ele não estava bem de saúde. Teve uma que na corrida de número 1000 ainda. Né? Aí depois ele saiu, né, fechou com a Band para fazer estoque. Aí eu vai promovido para o lugar dele ali e fiquei com o Burt, né, o ano passado todo. E aí imagina, aí tudo voltou pra Band. O time se reencontrou. Foi engraçado. E aí agora na Band a gente fala de estoque, a gente fala de Fórmula 1, Fórmula E. Não, a Fórmula E está na cultura. Está na cultura. A Fórmula Indy também, né? A Fórmula Indy está na... Acho que é Indy e E que estão na Não, cultura. Desculpa. A Fórmula E está, mas ela também passa no Sport TV, a Fórmula E. E daí, do meu lado, eu faço só estoque e Fórmula 1. E eu divido com o Max Wilson, que está fazendo. Então, isso para a gente foi muito bom, tanto para mim como para ele, porque se eu tenho um fim de semana que eu tenho corrida de truck, aí ele me substitui a mesma coisa, entendeu? Então isso aí ficou bom. A agenda de Brasil agora está confortável para você? Sim, está bem melhor, né? Que aí você se divide agora entre ser piloto, piloto, empresário e comentarista. E comentarista, isso aí. Planos de futuro? Planos de futuro? Eu gosto muito, o legal da parte de comentário é que você pode fazer até mais velho, né? Não precisa estar... Então, eu curto bastante, é uma coisa que me dá prazer mesmo, então é uma coisa que eu quero seguir fazendo, os comentários. E essa parte dos carros elétricos também tá me deixando bem animado. Estou curtindo bastante. São os projetos. Você falou alguma coisa de Fórmula 4? Tem algum projeto nesse sentido? Isso Esse muito é para o meu filho, tá? né? Esse é para o meu filho. Começar, acho que tudo é certo, estou ferrado. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, depois... Mas eu quero que ele mesmo, ele tenha a cabeça para ficar aqui. Eu quero que ele estude direitinho, não faça a besteira que eu fiz de não estudar e largar tudo e ir para a corrida. Tudo bem, do meu lado até que deu certo, mas a chance de você, né, de dar certo é tão pequena. E ele não é... Eu acho que não é maluco por corrida igual eu era quando era moleque, assim, então isso deixa um pouquinho o pé mais no chão. Eu vou conjecturar um pouquinho. Imagine o seguinte, a gente tem aí uma abertura bem grande com a Stock Car, que é a luz de muitos pilotos. Você imagina muitos pilotos como eu que gostam de Fórmula, se tiver um Fórmula 4 aqui no Brasil? E olha, eu acho que vai sair, hein? Dentro do evento da Stock Car.
Então, Ó, só vou levantar meu dedinho aqui, ó. E ainda não tá batido o martelo aí, mas a conversa tá boa. Eles estão... eu te falar que isso aí vai decidir em coisa de uma semana, 2, tá decidido. Já porque eles têm que trazer o carro, né? Já vai ser o carro novo. Então, para a molecada vai ser legal. Mas, para o meu filho, sinceramente, eu vejo ele fazendo isso aí e ganhando uma boa experiência, porque é um carro de tração traseira e que dá uma experiência boa para para qualquer coisa que ele for fazer. Então, eu estou pensando... Qual a idade do seu filho? Ele tem 16, vai fazer 17. Está na idade certa. Só que vai ter que estudar antes, é isso? Não, ele vai estudar sempre. 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 Vai. Prioridade. Aqui eu sempre trago a pauta também de mulheres no automobilismo, né? A gente tem um número muito pequeno, eu diria mínimo, né? Qual que é a sua visão? Assim, você já teve contato com mulheres, possivelmente com a Bia Figueiredo, acho que é o maior nome que a gente tem feminino no automobilismo. Danica Patrick, andei com ela na Indy. Não, eu já tive. Como é que você... Não, eu acho que assim, é que naturalmente... por que a gente não vê mulher na Fórmula 1? Eu acho que primeiro, porque o número de mulheres interessadas em pilotar é muito menor, né? Você imagina que para chegar na Fórmula 1, quantos homens tem, né? São peneirados. Peneirados. Então, assim, não é que a mulher está em desvantagem. Eu não acho de jeito nenhum. Eu acho que a mulher tem menos, né? Assim, tem menos... E aí, quando peneira... e peneira é natural que... Né, que... Mas eu acho que está numa... Eu acho que antes, uns anos atrás, talvez tinha um preconceito um pouco maior. Eu acho que a cabeça do presidente da FIA, o Jean Todt, mudou demais. Você vê que tem a Fórmula W, né? Então eles estão pegando forte nesse lado com mulher também, tudo que é referente à FIA. Também eu participo das comissões de pilotos lá da FIA, né? Estou junto na comissão da FIA nessa parte de pilotos e é sempre muito falado de mulher, né? Então acho que é uma tendência normal aí de começar a aumentar o número, mas precisa ter primeiro interesse das mulheres, né? Porque senão, não é que não chega, é que é difícil. Né? Quantos pilotos chegam na Stock Car e para ser bom quantos são? Então assim, você precisa de volume, né, quantidade mesmo de mulher para começar. É sempre as que vão despontar, é a mesma coisa que os homens, né? São poucas, né? Essa pauta de discussão, e aqui no podcast a gente fala disso bastante, é justamente para mostrar que as portas estão abertas. Antes da minha entrada no automobilismo, parecia que era algo inacessível. E não tinha nenhuma placa lá fora falando aqui é proibido mulher, ou aqui é proibido quem não tem posses, ou quem não tem tradição no automobilismo. Da forma que é veiculado hoje o automobilismo, a impressão que dá para alguém que, nessas condições, nas mesmas condições que as minhas, é que não dá, não pode. Né? E o podcast faz esse trabalho de dizer, pode. É democrático, se você quer entrar pelo kart, né, por um valor bem pequeno, você consegue acessar o automobilismo. Que é forte, né? Você tem as carteiras, né? Você tem um kart amador, uma galerinha, uma mulherada andando legal, assim. Por exemplo. E o kart amador é engraçado que, mais e mais, o kart amador hoje virou profissional, né? Tipo, é uma guerra grande. Você tem muita gente andando já há bastante tempo no kart amador, e que já cansei de ver aí situações que, quando eles passam para o profissional, para o kart profissional, eles pegam rápido, muito rápido. Então, acho que o kart amador ensina assim, bastante. No começo eu achava que não, mas hoje eu vejo pela quantidade de gente que às vezes sai, já vai para correr, ou mesmo dentro das 500 milhas de kart, né? É impressionante como a galera pega bem, pega rápido. Eu comentei já com algumas pessoas que estiveram aqui, parece que nesse exato momento o automobilismo está numa crescente. É essa a sua sensação também? Em todos os aspectos, tá? Estou falando de kart, estou falando de todos os seres humanos que gostam de automobilismo. Eu acho que sim. Você pegar a Stock Car, mesmo com essa crise toda, né, que a gente achou que poderia dar Covid 2020. Do Covid, tudo. Parece que quando você fala de Stock Car ou de carro ou de competição, também tem um lado lazer, né? E eu acho que a parte do lazer
tá todo mundo dando mais valor, né? Seja aquele patrocinador que quer patrocinar para estar no evento, porque quer ver alguma coisa, né? Para esse lado do... Então, eu vejo, né, na parte de locação nosso aqui, que o pessoal... né, a gente teve meses horríveis aqui, tudo fechado, um monte de funcionário, folha grande, mas, de repente, voltou com uma força enorme, né? E o pessoal ficou em casa há muito tempo. O entretenimento é importante. Entretenimento, com certeza. É a saúde das pessoas. Eu acho. Então, a gente tem, né, o nosso... Hoje eu estava fazendo o fechamento do mês, né? Toda vez que vira o mês, eu entro no sistema e faço um fechamento e o que tem de gente... Você tem noção, eu fiz estava falando com o Marcelo, né? De janeiro até 31 de julho, a gente tem pelo menos umas 100 pessoas ali que andaram mais de 100 vezes. É muita coisa, entendeu? Tipo, no kart de locação. Sim. Então, tem uma galerinha fanática. A gente tem em torno de 2.500 clientes. 100 meses dentro de um mês? Não, desses 6 meses. Vai assim. Tá bom. Assim, do menor, é um limite. Tem gente que anda 220 vezes nesses 6 meses. Entendeu? Isso sem contar os campeonatos que você fala de endurance, porque daí não está no sistema, ele entra diferente. É do cara que veio, né, alugou os 25 minutos dele, é o que cai no sistema. E tem um público ali, umas 2.500 pessoas que andam todo mês de 2 a 3 vezes, entendeu? O negócio, eles são... Gigantesco. É um público bem viciado, assim, né? Bem viciado. Eu acho que é o entretenimento que você falou. É. As pessoas, elas estão sedentas por coisas que tragam alegria, mas possivelmente uma parcela dessa, principalmente aqueles que são dos 6 meses, 100, 250 vezes, o cara a mulher que gosta de corrida. Exatamente. Eu tendo a achar que sim, que o automobilismo está numa crescente por esses motivos, pela presença de figuras importantes vindas da Fórmula 1. Sim, né? A gente falou também. do Massa, o Barrichello, O Tony também. o Tony. Então, assim, são nomes que são os ídolos brasileiros dentro de casa, numa categoria que é factível. Né? Que não é tão ideológica quanto Fórmula 1. Né? Mas é isso mesmo. E super competitiva, né? Hoje o nível da Stock Car, você vê a proximidade dos tempos, né? E tudo, não tem. Acho que é uma das categorias mais competitivas. Mais competitivas. A diferença ali dos ponteiros é nada. É muito próximo. Então é difícil falar, vamos correr de Stock Car? Não, mas não é que é fácil, não, né? É bem mais fácil chegar lá do que na Fórmula 1, mas uma vez que você está lá, né? A galera que está lá está com muita mão. É difícil, né? É difícil, não é fácil, não. Para a gente fechar, Fórmula 1 do fim de semana, são as considerações. A largada de um carro. A largada de um carro ou um strike no começo? Um strike do Bottas, contratado pelo Hamilton. Você torceu pro Ocon, né, também? Não, na verdade, sabe que eu não torço, né? E tudo vai, mas você não torce. Eu, por exemplo, eu não torço, mas eu queria ver um Verstappen fazendo frente. Não sei se for ganhar no final ou não, tudo bem, mas queria que chegasse na última corrida, batendo roda e, né? Acho que ele merece ganhar um título. E apesar que eu acho que ele foi um pouco infeliz de tudo que aconteceu, ele, junto com a própria equipe, a Red Bull, acho que eles erraram na postura pós-batida, pós-acidente e desestruturaram. Eu acho que a vantagem do Hamilton e da Mercedes, eles têm um carro no momento, para mim, um pouco pior do que a Red Bull, só que eles têm uma tranquilidade de quem já vem ganhando desde 2014 tudo. E então, sabe, assim, a pressão está lá embaixo, sabe? Eles estão, não tem, os outros estão, é o oposto, né? Sabe que se não ganhar esse ano é a chance da vida deles, quem sabe, né? Então a pressão em cima do piloto e da equipe Red Bull é muito maior. E isso acaba dando uma desvantagem para eles, né? Mas está um ano muito bacana, né? Tá uma e a largada de um carro? A largada de um carro. Pelo menos teve um, podia ser pior, né? Podia também ele ter entrado e a gente ter uma largada sem carro nenhum, tudo do box alinhado. Né? Mas foi uma corridinha bem atípica, né? Bom, aí do Ocon eu gostei porque, né, toda vez que você tem um moleque pela primeira vez andando lá, ganhando, né, o sonho é tão grande para chegar lá e, de repente, talvez tenha sido a única oportunidade, talvez ele nunca ganhe mais uma corrida.
Na Índia aconteceu isso comigo, eu ganhei uma corrida, não ganhei nunca mais. Então, tem que aproveitar o momento dele. Ele vem de uma história de família humilde também, né? Lá na Force India teve um monte de contratempos com o Pérez, então foi acontecendo uma sucessão de problemas. Passou um tempo de interrupção. É que eu gosto da história dele, então, acho que como eu me identifico ali um pouquinho, eu tenho um pouco de... Pouco não, eu tenho uma bela torcida por ele. Então, eu espero que ele consiga avançar e, quem sabe, uma equipe muito grande aposte. E é isso que acontece, né? Às vezes, pode ser o que eu falei, a única chance da vida dele, a única vitória e acabou, que, tudo bem, pelo menos o cara ganhou um GP de Fórmula 1, ou não, às vezes pode ser isso aí. Essa vitória faça com... Lembra o Pérez? O Pérez estava fora ano passado. Foi ele ganhar uma corrida tipo atípica, igual ele ganhou essa, foi contratado pela Red Bull, né? Aconteceu uma série de coisas, muda tudo. Então, e no automobilismo é isso, aconteceu comigo algumas vezes, né? De você caminha para o lado bom e para o lado ruim, né? Às vezes é um erro que você faz, acaba tudo, um acertinho que você dá, né? Também começa leva tudo, você para frente. Então, mas isso não é só na corrida, não, né? Não, é na vida, vida. Muito bem, muito obrigada, Jafone. Obrigado a você. Feliz de ter uma pessoa tão importante dividindo a sua história e tornando, acho que isso que eu comentei, dessa diferença da gente que está aqui tão embaixo, que olha para cima, né, e vê Fórmula 1 e vê todos os comentários, tudo que parece tão distante. Não é tão distante. Não. E o fato de você estar aqui no nosso podcast mostra isso, que o automobilismo se conversa. Sim. Então, todos que gostamos, os entusiastas, preparadores, pilotos, mecânicos, comentaristas, né? Todos estamos em prol do mesmo, que é fomentar o automobilismo. E os problemas são exatamente os mesmos. As alegrias, tristezas, do kart, né? Eu lembro quando eu fui para comissário da Fórmula 1, eu via os papos de equipes e comissários e tudo. É a mesma coisa do que no Parque Fechado acontece aqui, a mesma coisa que acontece com você nas corridas de Fórmula, numa proporção diferente, mas o assunto é o mesmo. É a mesma coisa. Não muda o dinheiro, muda um monte de coisa em termos de tamanho e tudo, mas os problemas são exatamente iguais. E o prazer também. E o prazer também. Obrigada. Por favor, se inscrevam no meu canal, Piloto Fernanda Aniceto. E, Jafone, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto aí. Obrigada. Valeu.